7 estilos de evangelismo. Entendeu? Lógico que não existe só 7. Coloquei aqui 7 para a gente ter uma noção de que evangelizar é fácil, não é difícil. Difícil é ganhar alma. Mas qual que é a diferença? Ganhar alma é função de Deus, não é sua. Ah, ganhei uma alma lá. Homem nenhum ganha alma para ninguém. Um homem evangeliza, mas quem ganha a alma, quem toca o coração e converte a pessoa é Deus. Mas só que nós temos que ser instrumento para estar ministrando, entendeu? Para as pessoas, e aí Deus então usa a gente como instrumento, mas é Ele que toca. A Bíblia diz que Deus é que acrescenta os que vão de ser salvos, mas em lugar nenhum da Bíblia Ele diz que você pode ficar sentadinho lá em casa, entendeu? E vir para a igreja, ficar sentadinho aqui na cadeira direitinho, bonitinho, e você não precisa evangelizar ninguém, que Ele mesmo vai acrescentar sozinho. Em lugar nenhum na Bíblia diz isso, mas é Deus que acrescenta os que vão de ser salvos, sabe? Se Deus não tocar a pessoa, se Deus não for contigo, e não, quando você estiver falando, Deus não amoleceu, esquece, entendeu? Né? Mas nós precisamos ir, Deus não faz a obra sozinho, né? Precisamos ir, Ele precisa ouvir a palavra. Então, são 7 estilos, e eu vou falar biblicamente. Eu quero dar exemplos aqui que são bíblicos. E o primeiro aliás, eu quero falar de 7 personagens aqui, 7 pessoas que evangelizaram, né? 7 evangelistas da Bíblia, né? 7 homens de Deus, homens, mulheres, né, de Deus que eram bons no evangelismo, que evangelizavam, que ganhavam almas, né? Então eu sei que tem muito jeito de evangelizar que é errado, entendeu? Mas qual que é o jeito de evangelizar que é errado, que não pode, que é errado? É aquele jeito que você vai falar alguma coisa para a pessoa que não é verdade, né? Que é antibíblico. Esse aí é errado, não só é errado, como é pecado, entendeu? É pecado e não dá certo, não dá certo. Agora tem maneiras de evangelizar que são mais, que dá um resultado melhor, entendeu? Agora tem maneiras de evangelizar que às vezes o resultado no nosso contexto de vida, na nossa época, entendeu? Porque tem épocas diferentes, tem culturas diferentes, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Na nossa cultura, no nosso contexto de vida, onde a maioria já ouviu falar de Jesus, você entendeu? Então, tem coisas que você tem maneiras de evangelizar que não é antibíblico, não é pecado, não é errado, mas de repente não produz tanto, não é tão, né? Não dá um resultado tão bom, entendeu? Então, sei lá, eu acho que o que é perigoso, que a gente tem que ter medo mesmo e temor, é não ficar mentindo na hora de evangelizar. Tem gente que mente a beça na hora de evangelizar, né? O cara já está mentindo para a pessoa na hora que vai evangelizar, como é que faz? Uns evangelismos meio estranho, né? Então, por exemplo, olha, vamos para a igreja que Deus vai te curar. Vamos para a igreja que você vai se libertar do vício. Vamos para a igreja que o seu casamento vai melhorar. Isso é antibíblico? Não. Isso não é antibíblico. Mas, se nós chamarmos a pessoa para vir para a igreja com estes argumentos, ela corre um risco de vir para a igreja, resolver o problema dela e não voltar mais, porque ela veio para resolver o problema. Então, é possível, vamos dizer o seguinte, existe uma garantia de que se a pessoa vir para a igreja vai melhorar o casamento dela? Ela vai arrumar um emprego? Não tem. Não tem. Garantia não. A Bíblia diz que essas coisas também vão acontecendo, né? Deus pode restaurar o casamento, pode tudo, entendeu? Mas existe uma garantia? Não. A única garantia que Deus dá é da salvação. Existe uma garantia que se você vier para a igreja a sua vida vai melhorar? De jeito nenhum. Aonde que vocês viram isso na Bíblia? Aonde foi que vocês viram isso na Bíblia? A prática, né? A prática que eu falo os fatos bíblicos comprovam totalmente o contrário. Quanto mais fiéis foram os homens de Deus, mais eles sofreram. Né? Ah, pastor, então já sei qual é a maneira de evangelizar. Né?
Então eu falo para a pessoa logo, ó, você tem que se arrepender do seu pecado e você vai para a igreja, e lá o negócio não é brincadeira não, agora você vai começar a aprender o que é sofrimento. Aí também não dá, porque também não tem uma garantia que todos que se converter vão começar a sofrer mais também. Não tem essa garantia também. Muitas pessoas vêm para a igreja, e depois que a pessoa vem para a igreja, nossa, é uma benção, a vida se torna muito mais fácil. As coisas, né, fluem facilmente e tal, né? Mas tem outros que vêm para a igreja que aí começa o inferno. Por quê? Porque a pessoa viveu uma vida muito depravada, e aí para consertar aquilo, aí agora o negócio né? Cara, casou 3, 4 vezes, filho com uma, filho com outra, enquanto era do mundo, né, brigava, batia, fazia confusão, não pagava pensão, ia para cadeia, saía, enquanto era do mundo, tudo estava valendo, mas aí a pessoa converteu, ela quer andar à direita agora, ela vai gemer, irmão. Então não existe uma garantia assim, a garantia que é igual para todo mundo, que eu posso falar que é promessa de Deus, você vai ser salvo do inferno. O resto, irmão, é na vida de cada um, de repente age de um jeito, mas uma coisa é certa, tem mais chance de quando a pessoa se converte, se ela se converter de verdade, ela tem uma vida de mais sofrimento do que a virar uma beleza, uma alegria, uma maravilha, entendeu? Ela tem mais chance, né? Porque isso é bíblico. A maioria dos homens de Deus, quanto mais fiéis eles foram, mais sofreram, entendeu? Então, o que é que acontece? Então, quando a gente vai evangelizar, eu creio o seguinte, que se é uma pessoa que você não conhece, que você de repente tem a oportunidade de ver ela uma vez só, entendeu? Ah, Jesus te ama. Irmão, eu prefiro chorar por ter feito algo errado do que chorar por não ter feito nada, entendeu? Mas antes de não evangelizar, só não pode mentir, né? Só não pode ser antibíblico, mas o resto, olha, eu prefiro que faça do seu jeito, faça, ainda que seja esse Jesus te ama aí, mas antes de não fazer nada, ainda que seja esse Jesus te ama, mas tem maneiras melhores de evangelizar do que esse aí, Jesus te ama. Porque quem gosta de falar para as pessoas assim, ah, Jesus te ama, geralmente sabe por quê? Porque a pessoa é um covarde, entendeu? Ele não tem coragem de enfrentar a situação. Então Jesus te ama é bonitinho, é fácil de falar, ninguém vai achar ruim, ninguém vai te achar chato, ninguém vai te achar cafona, ninguém vai te achar fanático. Ele vai dizer, nossa, que legal aquele ali, ó, falou que Jesus me ama, que beleza aquele rapaz ali, ó. A pessoa ainda vai sair te elogiando, entendeu? Você vai sair de boa, entendeu? Mas tem pessoas que não o orgulho é tanto, sabe? Porque timidez é orgulho também, entendeu? Vergonha é orgulho, entendeu? Então, tenho vergonha de falar, é orgulho. E o que ela vai pensar de mim? Eu que sou o suprassumo, eu que sou o fulano, eu que sou, entendeu? O que ela vai pensar de mim se eu não, entendeu? Vai pensar que eu sou fanático? Se pensar que eu sou fanático, qual é o problema? Você não é fanático por Jesus? Né? O maior elogio que fizeram para mim uma vez, quando eu tinha uns 2 meses de convertido, foi falar que eu era fanático. Falei, Deus, graças a Deus, Senhor. Eu queria mudar de qualquer jeito, mas não estava vendo muita mudança, né? Mas quem estava de fora viu a mudança. Aí o cara me chamou de fanático, falei, consegui, estou conseguindo a mudança. Foi um maior elogio. Mas tem crente que acha, né? Fica com vergonha de ser chamado de fanático. Então, eu creio que é o seguinte, cada um tem uma maneira. Tem pessoas que têm facilidade para jogar bola. Tem outro que tem facilidade para tocar um instrumento na área da música. Tem facilidade na área da música. Tem outro que tem facilidade em outra coisa. Então, às vezes você tem um estilo que você consegue evangelizar bem desse jeito. De outro jeito, você pode até conseguir, mas vai ser mais difícil, vai ser mais pesado para você. Citando um exemplo meu próprio. Quando me converti, fazia parte de um grupo que costumava fazer jantares.
eles faziam jantares assim em hotéis, em restaurantes muito bons, né? E para convidar empresários, homens de negócio que normalmente não iria para uma igreja. Sabe, essas pessoas muito ricas, na cidade grande eles até vão, porque tem aquelas igrejas enormes, chique, mas às vezes as igrejas de cidade pequena são meio simples, igreja evangélica, né? E aí aqueles empresários muito ricos não gostam de ir, então eles tinham esse tipo de evangelismo lá. E eu, o que é que eu fazia? Então eu convidava essas pessoas para ir nesses jantares, e eu pagava o jantar era caro, era caríssimo. Então, e eu pagava. Eu me lembro de uma vez que eu convidei 14 pessoas, e os meus convidados eu botava tudo numa mesa só. Lá tinha 2 advogados, tinha os 2 lá que trabalhavam no banco, tinha contador, né? Tinha um monte de gente, pessoas da minha, né? Do meu relacionamento ali, né? Eu era um empresário, tinha aquelas pessoas do meu relacionamento e eu convidava. Então, eram pessoas que iam por causa da amizade que tinham comigo. Inclusive, só converteu um nessa vez que eu levei os 14. Entendeu? Só converteu um. Mas sabe por que só converteu um? Porque eu não tinha muito ensinamento. Você entendeu? Eu não tinha muito ensinamento. E aí o que acontece? Eu não dava muita sequência. E eu confio muito no evangelismo, aonde você faz o evangelismo através dos relacionamentos. Pessoas do seu oikos, pessoas do seu relacionamento, pessoas que você tem contato com elas diariamente, semanalmente, pessoas. Quem são essas pessoas? Ou é parente, vizinho, colega de trabalho ou colega de escola. Basicamente é isso daí. Porque outro tipo de pessoas você não tem um contato assim o tempo todo, né? Qual mais pessoa tem? Mais algum tipo? É familiares, é parentes. E dependendo dos parentes também você não tem, né? Se mora longe também você não tem. Mas é familiares, basicamente é familiares, vizinhos, né? Colega de trabalho e colega de escola. E lógico, tem outras exceções. Por exemplo, eu tinha empresa, então eu tinha um relacionamento com o pessoal do banco, né? Todo dia eu via eles, todo dia eu ia no banco, né? Então também, tem outros, lógico, mas basicamente é isso daí. Então, o evangelismo que eu entendo que mais dá resultado é quando nós evangelizamos dentro do nosso relacionamento. Então, quando nós evangelizamos dentro do nosso relacionamento, o que acontece? O evangelismo ele não é feito num dia só, entendeu? Ele tem que dar uma continuidade. Então, daquelas 14 pessoas que foram por causa da amizade que a gente tinha, entendeu? Porque eu tenho observado uma coisa, as pessoas, normalmente, elas não rejeitam o evangelho. Normalmente, as pessoas rejeitam o evangelista. Dificilmente as pessoas rejeitam o evangelho, se o evangelho for pregado direitinho. Dificilmente elas rejeitam o evangelista. Então, tinha um amigo meu, que ele era atleta, ele é famoso, ele até passou esses dias na Olimpíada aí, carregando a tocha olímpica na televisão. Entendeu? Eu viajei uma vez para a Europa com ele, tudo. Ele é um grande amigo meu. Mas como ele é um atleta, ele não tinha roupa social, ele só tinha roupa, né? Aí era um jantar de homens de negócio num lugar muito chique. E todo mundo de terno, no mínimo quem não estava de terno, estava com uma roupa social. E ele foi de abrigo. Mas ele falou para a esposa dele: meu bem, prepara a janta aí, que para o Valmir eu não posso dizer não. Então eu vou, nem tenho roupa para ir, mas eu vou, fico um pouquinho, dou uma disfarçada nele lá, finjo que comi um pouquinho e volto para nós jantar. Irmãos, foi o único que converteu. Foi o único que converteu. Por quê? É crente até hoje, mas foi o único, mas já converteu a esposa, os filhos, já ganhou um monte de gente para Jesus. Então você pensa que você ganhou uma pessoa, na verdade você ganhou umas centenas, né? Entendeu? Então o que acontece? Os outros não converteram. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Muito interessante. Mais do que um, mas tem um deles. Entendeu? Tem um deles. Um cara muito legal, era muito meu amigo. E ele é advogado. Ele é advogado. E ele, depois desse dia,
Eu encontrei com ele várias vezes, depois, até mesmo depois que eu vim embora para Guará, eu precisei dos serviços dele, porque eu ainda tinha negócios lá em Ubatuba, no começo e tal, né? E aí eu encontrei com ele várias vezes, e toda vez que eu encontrava com ele, você entendeu? Mas aí eu já tinha vindo embora para Guará, e toda vez que eu encontrava com ele, ô Valmir, aquele negócio, cara, aquele jantar, aquele dia que você foi lá, cara, você tem que me chamar de novo para aquilo lá, cara, aquele negócio não sai da minha cabeça, entendeu? Quer dizer, o cara não está indo na igreja, o cara não converteu, mas o jantar não sai da cabeça dele, você entendeu? Então, quer dizer, no começo eu não dei muita atenção por falta de sabedoria, depois acabei mudando para Guará, quer dizer, o cara, eu estou citando esse cara como exemplo, mas só nesse jantar, se eu tivesse dado uma sequência, tivesse experiência ali, eu tenho certeza que ia converter pelo menos uns 3, dos 14 que foi. Agora, aquele é que eu tinha muito relacionamento com ele, eu fazia academia na época, então eu via ele toda hora. Então, aquele ali, o evangelismo acabou acontecendo automaticamente. Os outros, não, eu precisava sair de casa, ir lá no escritório do rapaz, eu precisava sair de casa, ir na casa dele, entendeu? Então, eu não fiz isso, entendeu? Então, o que acontece? Evangelismo não é assim, é uma vez só. Agora, aquelas pessoas que você tem a oportunidade de vê-las só uma vez, não são pessoas do seu relacionamento, aí você tem que dar um checkmate, né? Você vai ver a pessoa uma vez só na vida. Ah, Jesus te ama, né? Ah, vai lá na igreja. Você teve uma oportunidade de falar com ela. Você está na fila, está sentado, a cadeira do lado, entendeu? Estou no médico, esperando. Taubaté, esperando ali, a pessoa sentada do meu lado, entendeu? Não é crente, comecei a conversar, percebi que não é crente. E tal, falei, olha, o negócio é o seguinte, você precisa procurar uma igreja, sabe por quê? Existe céu e existe o inferno. Eu não falei para ela assim, olha, você vai para o inferno. Mas eu falei, olha, segundo o que está escrito na Bíblia, aqueles que não vão para a igreja, que não buscam a Deus, que não conhecem a Bíblia, vão para o inferno. Aqueles, quer dizer, em outras palavras, foi para ela, você vai para o inferno. Porque se você falar para a pessoa assim, ó, você vai para o inferno, aí é meio forte, né? Entendeu? Aí a pessoa se irrita. Né? Mas você tem que falar o que está na Bíblia. Fala assim, ó, a Bíblia diz que aqueles que não conhecem a Bíblia, não vão para a igreja, não buscam a Deus, quando morrer vai para o inferno. E esse negócio é sério. Então você tem que dar logo um checkmate, você só tem uma oportunidade. Correto? Você só tem uma oportunidade. Apareceu um testemunho de Jeová lá na sua casa. Você não vai ver ele mais. Irmãos, aí você tem que falar para ele, olha, esse negócio que você está fazendo está errado. Eu não vou desejar boa sorte para você não, porque isso aí está errado. Se você não mudar, você vai... a Bíblia diz que está escrito que quem não vai numa igreja evangélica, não conhece a Bíblia direito, prega outras coisas que não está na Bíblia, vai para o inferno. Entendeu? E você precisa se arrepender do seu pecado para ser salvo. Entendeu? Agora, presta bem atenção. Você tem um parente lá, que você vê ele todo dia. Entendeu? Um colega de escola, um colega de trabalho, você vê ele todo dia. E aí você vai chegar para ele logo de cara. Você nunca falou de Jesus para ele, nunca falou nada, não se preocupou com a salvação dele. Aí logo de cara você já chega para ele, olha, o negócio é o seguinte, está escrito aqui que tem uns que vão para o céu, tem outros que vão para o inferno. Você não vai na igreja, você vai para o inferno, entendeu? Não. Aí fica ruim. Aí você tem que ir ganhando o coração dele, a amizade dele primeiro. E aí depois você vai pregando o evangelho aos poucos. Você entendeu? Aos poucos. Você não vai a palavra mais dura, você vai deixando para depois. Aí você já ganhou o coração dele, você já chamou ele para um jantar. Entendeu? Porque esse negócio de fazer um monte de comida, querer dar comida para os outros para poder ganhar, também tudo errado. Entendeu? Tudo errado. Agora, você pode fazer alguma coisa, convidar, por exemplo, um colega de escola, um colega de trabalho para ir na sua casa, para jantar com você, ou para ir num restaurante, para comer uma pizza junto, você paga a pizza para ele, mas não é para ele se converter, é para ele se converter a Deus, é para ele se converter a você, é para você ganhar a amizade dele, primeiro, para depois pregar o evangelho. Aí sim, né? Porque esse negócio, que nem eu já fiz uma vez, 60 cesta básica para 60 famílias, mas todos tinham que ir na igreja para buscar a cesta básica. E aí eu preguei uma palavra em cima ali de evangelista, não converteu nenhum. Né? Então, mas não é errado você, né, de repente, tentar fazer amizade com a pessoa. De repente, pagar uma pizza para ela, ou
fazer um misto quente lá na sua casa, convidar ela para comer, você entendeu? Não é errado, mas aí você tem que pensar o seguinte, que aquilo ali não vai converter a pessoa, entendeu? Você, na verdade, se é uma pessoa do seu relacionamento, na verdade, nesse primeiro dia, acho que nem adianta ficar me falando muito de repente. Né? Se é uma pessoa que é da família, você vê todo dia, primeiro ganha o coração dela, primeiro faz amizade com ela, porque as pessoas não rejeitam o evangelho, elas rejeitam o evangelista, entendeu? O que não pode é rejeitar o evangelista, porque se ela rejeitou o evangelista, aí você não tem mais jeito de falar e acabou, entendeu? A gente não pode ser rejeitado, entendeu? Então se é uma pessoa que não é do seu relacionamento, irmão, você tem que jogar tudo, não adianta você ficar fazendo firula, entendeu? Não, se ele gostou ou não gostou, fazer paciência, você não perdeu nada, porque você nem conhece o cara, entendeu? Você não perdeu nada, se ele gostou ou não gostou. Agora, se é uma pessoa que você vê todo dia, da família, um colega de trabalho, aí você tem que ir com jeitinho, orando. Deus, você fala alguma coisa hoje, vai orando para Deus te dar o que você vai falar amanhã, vai orando para Deus o que você vai falar depois da manhã. Por quê? Você tem que ir devagarinho primeiro. Segundo, que você tem tempo de sobra para isso. É uma pessoa do seu relacionamento. Não precisa de pressa. Tem gente que não quer que a pessoa converta. Tem evangelista que ele não quer que a pessoa se converta. Não, eu não quero que você se converta. Eu quero que você se converta agora. Irmão, não interessa se a pessoa converter agora, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, daqui a 2, ou 3, ou 4. Não faz diferença. O importante é que ela converta. Entendeu? Então, se é uma pessoa do relacionamento da gente, vai aos poucos. Eu não estou dizendo que você tem que ir mentindo e depois falando a verdade. Não. Eu não estou dizendo que você tem que dar um veneninho para ela, depois pouquinho você vai tirando o veneno e vai botando... Não é isso não. Entendeu? Eu estou dizendo que você pode ir dando um leitinho, e depois uma papinha, e depois indo, você vai dando um alimento mais sólido. Entendeu? Às vezes ela já converte só com o leitinho. Você fala para ela, ó, que Jesus é bom, que tal, que... Né, eu vou mostrar os tipos de evangelismo aqui depois, entendeu? Os estilos de evangelismo, eu vou mostrar. Então você vai mostrando, vai dando a papinha, que eu falo, você vai com certo cuidado, você não vai mentir, você vai falar a verdade, você vai falar aquela parte mais suave do evangelho, depois você vai, né? E aí provavelmente, se ela gostar de você, que vai ajudar muito na conversão, né? Porque, não entenda mal, é Deus que faz, mas Ele usa a gente como instrumento. Né? E as pessoas, elas rejeitam o evangelista. Se ela rejeitar o evangelista, não tem como ela se converter. Então, o que acontece? Você vai pregando aos pouquinhos. Agora, se já faz um tempinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses que você está pregando, a pessoa já foi umas 2 vezes comer na sua casa, você já foi comer na casa dela, você entendeu? Você já foi até jogar uma bola junto, que também não é errado, assim, se for para... E aí, você foi até assistir um jogo junto, entendeu? Por exemplo, assistir uma novela junto para poder ganhar ela para Jesus, não pode. Entendeu? Porque aí você vai fazer uma coisa que é errado, que não é certo, e aí depois que ela conversa, você tem que falar para ela que não pode assistir novela. Aí não pode. Mas um joguinho de futebol não é pecado, isso aí você até pode. Então, o que acontece? As pessoas querem ganhar alguém para Jesus, mas não quer ser amigo dela, não quer participar da vida dela. Está acontecendo um negócio comigo aqui, eu falei, eu acho que eu estou voltando a ser criança. Né? Mas acontece o seguinte, eu sempre gostei de criança, mas as crianças não gostavam de mim. Não é que não gostava, mas não sei, não levava jeito com criança. Ultimamente, as crianças me veem, já vai correndo. Mas não levava jeito com as crianças porque eu não insistia, porque eu não amava elas, eu não tinha paciência. Só queria pegar no colo, só não queria brincar do jeito delas, deitar no chão. Agora eu aprendi a brincar com elas. E agora as crianças, onde eu estou, elas vêm correndo atrás. Não queria jogar um joguinho assim com criança. Não, a criança não tem graça. Jogar com adulto para ver quem ganha e tal. Com a criança não tem graça. Agora eu aprendi a jogar um joguinho com as crianças. Então elas gostam. Então, a gente quer que a pessoa venha, se converte, mas você não quer amar ela, você não quer se relacionar com ela. Entendeu? Como é que você quer que ela venha para a igreja, que ela se converta, se você não quer amar ela? Como é que você vai falar para ela que Jesus ama ela, se você não ama ela? Então a gente tem que amar a pessoa, procurar se relacionar. Agora presta atenção, depois de um mês, 2, 3, já fez várias coisas, e aí você está falando. Ela não converteu ainda, não veio para a igreja ainda? Aí está na hora de falar para ela, olha, o negócio é o seguinte, existe o céu e existe o inferno, entendeu?
segundo a Bíblia, e eu acredito na Bíblia, é o seguinte: quem não vai para a igreja, não busca Deus, não conhece a palavra, como morrer, vai para o inferno. E o inferno, rapaz, o inferno é terrível. O inferno é terrível. O inferno não existe. Existe, aí você vai explicando, mas aí você já não pode amaciar muito mais não. Continua indo com amor, continua com jeito, mas a palavra já está começando a entrar a feijoada. Você entendeu? Aí você não tem muito a perder também, porque você não pode ficar enrolando a vida inteira, jantando com a pessoa, jogando bola com a pessoa para poder ganhar, e ela não converte nunca. Você não vai poder perder a vida inteira numa pessoa só. Você entendeu? Vamos ver alguns estilos de evangelismo bíblico, então. Bíblico, né? Vamos ver alguns estilos de evangelismo bíblico. O primeiro, né? Primeiro, o estilo confrontador de Pedro. Entendeu? O estilo confrontador. Pedro, ele era de confronto. Pedro, provavelmente, né, talvez depois, assim, quando ele amadureceu, ele talvez aprendeu a contornar. Mas Pedro, provavelmente, pela personalidade dele, no começo, com certeza, do seu ministério, com certeza, o tipo de evangelismo dele era assim: olha, o negócio é o seguinte, se você não converter, você vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno, vai fritar igual linguiça, entendeu? Provavelmente devia ser o estilo dele, você entendeu? Só que esse estilo, dependendo, não dá certo para todo mundo. É o que eu falei: se é um parente, você está ali, né, você tem mais oportunidade, para que logo arrebentar com o cabra no primeiro dia, né? Entendeu? Então olha lá o estilo dele, como é que é. Atos 2, 36, 38. E seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro, eu escolhi esse texto, mas tem outros ali que ele foi até mais duro do que esse. Ele foi logo de cara: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, logo de cara. Você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Mas tem outros textos que ele era até mais duro. Pedro, ele era meio duro, ele era assim, batia na lata mesmo. E tem pessoas que precisam disso, mas nem todo mundo precisa disso. E é o que eu falei: se você vê uma pessoa que não é do seu relacionamento, você só tem uma oportunidade, você tem que falar. Você não pode ficar enrolando, não pode ir, né? Tem que falar: olha, você tem que se arrepender dos pecados. Não, mas não tenho pecado. Só de você falar que não tem pecado já é um pecado gravíssimo. Isso é orgulho, isso é mentira. Já pecou, fez um monte de pecado agora, que você já orgulho, é mentir, já mentiu. Não. Então, o que acontece? Esse estilo, pode ser que tenha pessoas que precisam de uma pancada para se converter, e não se converte. Mas aí é só Deus na hora para conduzir, né? Acho que a regra é o seguinte: a melhor maneira de evangelizar, eu não diria a melhor maneira, mas eu digo a maneira que é mais produtiva, é através dos relacionamentos. Eu vi uma certa vez uma pesquisa feita que dizia o seguinte, eu não me lembro os números, porque são muitos números, mas eu me lembro o seguinte, que o evangelismo através dos relacionamentos, né, é colega de escola, é familiar, é colega de trabalho, é vizinho. O evangelismo através dos relacionamentos dava mais de 50%. Quase 60% das pessoas que se converte através disso. Pois 1% era através de filme, né? Mais 1,5% era através de eventos evangelísticos, outro era mais 2 e pouco por cento era cruzadas evangelísticas, a televisão era também menos de 2%, o rádio, depois do evangelismo através dos relacionamentos, o que mais dava resultado é o rádio, 3,9%, chega nem a 4%. É o rádio, 3,9%. E o evangelismo pelos relacionamentos dava mais de 50%, quase 60%.
Então, o evangelismo que eu mais acredito que dá resultado é esse evangelismo através do relacionamento, que você não ganha a pessoa num dia só, você tenha um trabalho, entendeu? Irmãos, eu quando tenho oportunidade de pregar, eu prego, eu evangelizo. Mas esse negócio de evangelizar, não é uma coisa que queima no meu coração para eu fazer. Sabe por quê? Não dá para subiar e chupar a cana e fazer tudo, entendeu? E eu não consigo fazer aquele evangelismo que só evangeliza e depois esquece a pessoa. Entendeu? Agora eu aprendi isso, eu não consigo. E aí dá trabalho. Se eu começar a evangelizar para um, para outro, aqui, para outro ali, eu não consigo mais visitar os irmãos, eu não consigo mais fazer a obra, não consigo mais preparar a palavra, meu coração também começa a ficar muito preocupado com aquilo, entendeu? E aí não dá para subir e chupar a cana, entendeu? Então acho que cada um tem um estilo. A minha maneira de evangelizar, a minha maneira de pregar, tem que ser mais aqui no púlpito. Não que eu não evangelize, eu tenho uma oportunidade de lá, eu não perco. Mas não é a minha ênfase, a minha ênfase tem que ser aqui. Entendeu? Agora vocês precisam evangelizar lá fora, irmãos. Entendeu? Então esse é o estilo de Pedro. Então Pedro, ele era mais duro. O segundo estilo é o estilo do intelectual, de Paulo. Você entendeu? Agora presta atenção. Você pode pensar assim: se eu tivesse a sabedoria de Paulo para pregar a palavra, ia ser uma bênção. Irmão, você não precisa da sabedoria de Paulo. Para que você precisa da sabedoria de Paulo se você nunca vai ter oportunidade de se encontrar com pessoas tão cultas igual Paulo se encontrava? Paulo precisava daquela sabedoria porque ele ia debater com gente que sabia muito. Você não conhece as pessoas assim, tão expert na cultura dos judeus, na história da Bíblia. Não. Você não conhece pessoas assim. Você não precisa da sabedoria de Paulo. Então vai haver situações onde precisa de alguém que domina bem a palavra. Você achar um pastor que era pastor durante muitos anos, mas que a igreja dele não pregava muito certo, mas ele conhece bem a Bíblia, mas tem algumas coisas distorcidas, entendeu? Aí já precisaria da sabedoria de Paulo, mas é só num caso desse. Aqui na nossa cultura é só num caso desse. Lá não. Lá o povo, os fariseus sabiam a Bíblia de ponta a ponta. Tinha que ser um cara igual Paulo, mas aqui não tem aqueles fariseus que conheciam assim o negócio, entendeu? Então você não precisa da sabedoria de Paulo. Não é que eu estou dizendo que você não precisa. Quanto mais sabedoria da palavra, melhor. Não me entenda mal. Mas eu estou falando. Mas eu estou falando no sentido que você não precisa. Você pode evangelizar com perfeito sucesso sem ter essa sabedoria de Paulo. Entendeu? Então você vê que tinha um que era bruto, era na lata assim. E tinha outro que ele era duro também, mas ele fazia o rodeio, né? Ele dava toda aquela explicação, ele fazia toda a teologia ali. Primeiro mostrava teologicamente os motivos, todos os princípios ali, para convencer a pessoa através da palavra. Atos 17, de 2 a 4. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão. Persuadidos e convencidos. Mas veja bem, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ele insistiu, ele pregou e ele insistiu, e ele explicou de novo, explicou a 3ª vez, a 4ª vez, a 5ª vez, entendeu? Ele debateu, entendeu? Então esse era o estilo de Paulo, ele tinha muita sabedoria, entendeu? Agora se você não tem tanta sabedoria, se a pessoa começar a debater com você e você começar a querer, ela te vence. Chega uma hora que você não tem resposta, ela te enrola, entendeu? Então tem que ser mais pelo amor mesmo. Não adianta querer explicar a Bíblia para ela toda antes para ela se converter. Fala, olha, isso aí eu não sei, mas vai para a nossa igreja lá que o pastor ensina você esse negócio aí, ele sabe de fio a pavio, ele sabe de ponta a ponta esse negócio aí que você está falando, entendeu? Não adianta você querer, você mesmo chegar lá e ensinar tudo, e querer explicar a Bíblia toda para o cara, convencer ele que o sábado não é o sábado, que
que o negócio não é isso, que aquilo não é aquilo. Aí vira debate, aí vira confusão. Agora, no caso de Paulo, ele tinha muita sabedoria, ele acabava, lógico, com a ajuda de Deus, com a inspiração de Deus ali, ele acabava convencendo. Muitos eram persuadidos, eram convencidos, né? Eram convencidos. Mas como eu disse, na nossa cultura, o nosso meio não tem tanta pessoa assim. Então, né, a gente não tem necessidade de ter a sabedoria de Paulo, mas é uma maneira de evangelizar, né? É uma maneira de evangelizar, né? Então, um cara que conhece um pouquinho mais a Bíblia, né? O Anderson aqui conhece razoavelmente a Bíblia, fez um seminário, conhece razoavelmente. Então, se a pessoa ficar muito curiosa, quiser perguntar muito e tal, ele pode ir ensinando, pode ir, né, convencendo ela pela Escritura mesmo. Mas se o cara também começar a querer a duvidar muito, também não adianta não, porque, né, porque a Bíblia, se a pessoa não quer, ela está querendo debater só, você não consegue provar muita coisa através da Bíblia. A Bíblia prova tudo, se você tiver fé. Se não tiver fé, a Bíblia não prova nada, com todo respeito. Entendeu? Para incrédulos, a Bíblia não prova nada, né? Porque se ela provasse também, aí a pessoa não ia ser salva pela fé. Correto? E a Bíblia diz que a gente tem que ser salvo pela fé, né? Você tem que crer, mesmo sem ter a prova. Depois, conforme você vai crendo, ela vai provando. Conforme vai aumentando a sua fé, então aí a Bíblia prova tudo. Para quem crê, a Bíblia prova tudo. Mas para quem não crê, ela não prova nada. Entendeu? Então, ó, terceiro, o estilo de testemunho do cego. Esse aqui já é uma maneira fácil de evangelizar. Ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, João 9:25. Ó, ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse aqui é o estilo de pregar do cego. O cego é o seguinte: Jesus foi lá, cuspiu no chão, tocou passou no olho dele, vai lá foi lá no tanque de Siloé, se lavou e ficou curado, né? Ele era cego de nascença. Aí os fariseus, o povo lá, começaram a duvidar. E aí perguntaram para ele assim: mas espera aí, mas aquele cara lá, ele era pecador. Aí o que acontece? Ele era cego, não conhecia o evangelho, não era do povo de Deus. Ele não conhecia, falou: olha, Jesus, ó, se ele é pecador, eu não sei, ele era cego e agora eu vejo, eu estou enxergando aqui, ó, entendeu? Então, quando a pessoa começar a duvidar da palavra, de repente você fala: olha, se isso aí você está falando é certo ou errado, eu não sei, o pastor pode explicar isso para você, mas o que eu tenho para dizer para você é que a minha vida mudou, entendeu? Eu estou melhor. Se ele não curou você da vista, fala: mas eu era infeliz, agora eu sou feliz, eu era viciado e agora eu não sou mais, entendeu? Então você tem que dar o testemunho de vida. Alguma coisa Deus fez na sua vida. Agora, se Deus não fez nada na sua vida, aí está ruim o negócio, né? Alguma coisa Deus fez na sua vida. No comecinho, quando eu ia pregar para esse povo lá, e era só gente top, irmãos, era gerente de banco, era advogado, era contador, era empresário, eu ia pregar para esse povo e não conhecia a Bíblia não, eu só falava que tinha mudado a minha vida. Meu argumento era esse: cara, Deus é bom demais, Deus mudou minha vida, estou numa alegria tão grande. O meu argumento era só esse, eu não conhecia a Bíblia. Depois que eu comecei a conhecer a Bíblia, eu comecei a não ter tempo mais para evangelizar, porque eu tinha culto toda hora, tinha isso, tinha aquilo, tinha discipulado, tinha não sei mais o quê. E no comecinho é que eu tinha tempo para evangelizar, mas eu não conhecia a Bíblia. Então eu usava o argumento, né? Eu usava esse argumento que Deus, né? Então todos nós podemos ser grandes, porque eu sei que as pessoas, todo mundo tem um desejo de ser grande. Eu não tenho desejo de ser grande, eu tenho um desejo de ser fiel, mas tudo bem, se você queira ser grande, a Bíblia diz o seguinte, que a gente não deve desejar ser rico. A gente deve desejar ser abençoado. Porque aquele que deseja ser rico, ele vai cair em muita cilada, né? Então o princípio ele é o mesmo. A gente não deve desejar ter 10 mil membros na igreja, a gente não deve desejar ter 20 mil membros, a gente não pode ficar muito fissurado em números. A gente tem que, mas ser fiel é ser grande também, né? Então, mas vamos lá, se você queira ser grande, se você quiser ser grande também, não é pecado não.
Mas tem que tomar cuidado, porque se o desejo for muito, né, for uma sede muito por grandeza, né, pode ser que seja orgulho também, e pode ser também que, se não for orgulho, pode ser perigoso, que você pode passar por cima dos outros para conseguir aquilo lá. Mas esse tipo de grandeza aqui não tem perigo. Ó. Todos nós podemos ser grandes, porque todos podemos servir. Se você buscar a grandeza servindo, aí não vai ter perigo. Né? Aí não vai ter perigo, mas servindo mesmo. Servindo mesmo. Porque tem gente que fala que está servindo, mas não está nada. Ele está servindo, está fazendo de conta que está servindo para aumentar o clã dele, para aumentar a glória para ele. Né? Entendeu? Mas servindo mesmo, servindo de verdade. Todos nós podemos ser grandes, porque todos nós podemos servir. E evangelizar pode ser a melhor maneira, se não for a melhor, uma das melhores maneiras de servir. É uma das melhores maneiras de servir. Entendeu? Então, quarto. O estilo do endemoniado que teve uma mudança de vida. O endemoniado. Esse endemoniado também pregou o evangelho. Ó. Marcos 5, 15 e 20. De 15 a 20. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai à tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te faz, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Presta bem atenção, um detalhe muito importante. Esse camarada, ele foi liberto e teve inicialmente de cara uma mudança de vida visível. Era notório aos olhos naturais a mudança de vida dele. E por que Deus mandou ele? Então, se ele logo de cara mudou de vida, por que Deus não mandou ele? Jesus não trouxe ele para seguir a ele. Por que Jesus não enviou ele para pregar para as multidões? Não, porque para pregar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para o colega de escola, para o colega de trabalho, você tem que dar bom testemunho, você tem que ter mudança de vida. Senão eles vão rejeitar você. Eles não vão rejeitar o evangelho, eles vão rejeitar você. Agora, para pregar para estranho, você pode ser um baita de um crente picareta, mas você chegar lá e falar a palavra certa, com ousadia, com fé, é capaz da pessoa converter. Mas para pregar para um parente que sabe que você é um picareta, você pode levar a palavra certa, mas ele não vai receber a palavra porque ele rejeitou você primeiro. Prestou atenção? Então, para pregar para os familiares, precisa ter uma mudança de vida, e essa mudança de vida precisa ser notória. Precisa dar um bom testemunho. Você tem que ser alguém que dá bom testemunho. Dar bom testemunho não é concordar com tudo, é só amor, é só abraço, beijinho, não. Entendeu? Você pode discordar, e tem hora que você tem que discordar, mas discordar com classe, com sabedoria, com amor, sem jogar toalha, sem ser ignorante, sem ficar... Você pode ser firme até, mas não ignorante. Porque as pessoas às vezes confundem firmeza com ignorância. Entendeu? Quinto estilo de evangelismo. Estamos terminando já quase. Esse é o meu estilo. Entendeu? Esse é um dos estilos mais fáceis, que eu creio que dá mais resultado. Entendeu? Lucas 5, 27 a 32. Passadas estas coisas, viu um publicano chamado Levi, assentado à coletoria, e disse-lhe: segue-me. Esse tal de Levi aí também é o Mateus, do evangelho de Mateus. Levi e Mateus é a mesma pessoa. Né? É que alguns ali falam Levi, mas ele é o Mateus do livro de Mateus ali. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa.
Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comais e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, essa questão da gente comer com os pecadores, para poder ganhar eles para Jesus, é bíblico isso daí. Entendeu? Agora, nós não podemos estar na roda dos escarnecedores. Você entendeu? Vai ter uma festa da pessoal do mundo, cerveja na mesa, mas eles me convidaram para ir lá, aí eu aproveito para ir para evangelizar. Não e não e não. Entendeu? Tem cerveja na mesa, você está indo lá, você está dando mau testemunho. Você está no campo do inimigo, você estando no campo do inimigo, dificilmente a pessoa vai se converter. Você tem que trazer eles para o seu campo. O Mateus levou eles para a casa dele, né? E convidou, e Jesus foi também. Então, uma coisa importante aqui, Mateus tinha acabado de converter, ele não sabia falar. Então ele convidou, deu uma festa, convidou um monte de gente, mas convidou Jesus também. Com certeza Mateus não ficou muito pregando ali, deixou Jesus pregar. Prestou atenção? Então, não existe desculpa para não evangelizar, irmão. Não existe. Sabe? Um dos exemplos bíblicos, uma estratégia bíblica de Jesus para evangelizar foi enviado de 2 em 2. Então, você acha que você não conhece bem a Bíblia? Você acha que você não leva muito jeito? Convida a pessoa e convida um irmão mais experiente para ir para te ajudar. Então, não existe coisa mais do diabo do que esse negócio. Eu não sei evangelizar. Eu não consigo. Evangelizar é para outros. É para quem tem o dom. Isso nasceu no inferno. Isso nasceu no fundo do inferno. Não existe isso. Ah, mas eu não sei ler, eu não sei falar. Você tem sempre um amigo que não sabe ler, não sabe falar também, que é igual a você, que é do mesmo nível. Mas na pior das hipóteses, você acha que você não consegue mesmo falar? Então vai, convida ele para alguma coisa e convida um irmão mais experiente para ir para ajudar você. Entendeu? Então todos podem evangelizar. Sabe? Sem ganhar gente, sem ter filhos, um casal sem filho, irmãos. Eu não conheço essa experiência porque eu tenho 2. Mas eu já vi pessoas da igreja que não tinham filhos, mas a alegria não é completa, cara. Eles são tristes, cara, porque não tem um filho, cara. Entendeu? E é o filho espiritual, o filho físico é a mesma coisa. Eu falei, a partir do dia que nasceu o meu filho mais velho, a minha vida mudou, eu nunca mais fui o mesmo. Então, se você começar a ganhar alma, sua vida vai mudar também. Tem pessoa que às vezes fica ouvindo palavra de mudança, e nunca consegue mudar, porque nunca ganhou ninguém. Ganha alguém para você ver. Você fica você se sente importante, fala, monta, Deus está me ajudando aqui, ó, consegui trazer uma pessoa. Aí você começa a fazer amizade com aquela pessoa. Aí tem hora que você está meio desanimado, aquela própria pessoa que você trouxe, ela te fortalece, fala, não, vamos lá, você não pode faltar não. Entendeu? Muitas vezes os próprios filhos ajudam os pais. Verdade ou não é? Nos dois sentidos, tanto no natural quanto no espiritual. Você entendeu? Então ali fala uma festa porque ele tinha acabado de converter e tal. Então não acredito que ele ficou fazendo festa o tempo todo para todo, né? Festa, não creio que o tempo todo convidando a cidade toda para a casa dele. Eu creio que isso aí foi a primeira vez. Depois com certeza deve ter ido de pouco em pouco, né? Porque se chama um monte de gente, todo mundo come, enche a barriga, vai embora, né? Então acho que tem que ser coisa mais assim no pessoal. Você tem que chamar uma família só, um casal. Para mais objetivo, você tem que ter uma consciência, em primeiro lugar, que aquele jantar, aquele convite, aquele lanchinho que você vai comer junto com ela, ou tomar um açaí ali, na verdade não é aquilo ali que vai converter a pessoa, aquilo ali é para começar, é para fazer uma amizade, é para depois você ir jogando o evangelho, é para você ir jogando. Então, a gente tem que começar a ganhar o coração das pessoas, você entendeu? Eu estava falando das crianças aqui, né? As crianças. Né? Antes, até meus netos, às vezes minha netinha chegava lá em casa e ia pegar ela não queria ficar comigo, entendeu? Mas ela ia lá, só queria pegar, beijar e abraçar, não queria brincar. Aprendi a começar a brincar com eles, entendeu? Aí é brincar, entendeu? Aí se começar brincando com eles, aí eles vêm, é só chegar aqui, pegar no colo que eles ficam. Então, tratar com carinho, ganhar amizade. Aí a hora que você pregar o evangelho,
tem mais chance de entrar. Não esquece disso. Normalmente o que é rejeitado não é o evangelho. Dificilmente as pessoas rejeitam o evangelho. Geralmente elas rejeitam o evangelista. Né? Você não vê muito as pessoas falando mal de Deus por aí. Muito raro. Ah, Deus, esse Deus aí, não gosto desse Deus aí. Ah, esse Deus aí faz isso, não concordo. Ele faz aquilo, não concordo. Você vê o povo falando isso? Não vê. O povo falando é dessas igrejas. Essas igrejas, e esses pastores, e esses crentes aí. É verdade ou não é? O povo rejeita, não é Deus que eles rejeitam. Eles rejeitam o evangelista, eles rejeitam a igreja, eles rejeitam o pastor. Sétimo e último. Esse aqui é o importante, ó. O estilo de Dorcas. Esse estilo aqui tem que ser muito crente. É o mais fácil de todos. Mas tem que ser muito crente, tem que ter muito amor. Porque olha esse estilo aqui. Dorcas é o seguinte. Vamos ler o texto. Atos 9, 36 a 39. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com eles. Né? O texto é mais longo, mas eu vou explicar o que significa. Essa mulher, o texto ali já está dizendo, né? Ela estava morta lá, e conduziram-na para o cenáculo, e todas as viúvas cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos. Provavelmente, esses vestidos, essas túnicas aí, foram vestidos que Dorcas fez, né? E doou para pessoas pobres. Eram pessoas pobres que não tinham, Dorcas fazia e doava. Entendeu? Então, uma maneira também de ajudar, ela ressuscitou aí, viu? O contexto todo aí, ela ressuscitou. E ela fazia obras sociais, essa Dorcas aí, ela ganhava gente através das obras sociais, ela ajudava as pessoas, né? Ganhava amizade das pessoas, ajudando as pessoas, fazendo vestido, ela fazia outras coisas, mas a Bíblia não dá tantos detalhes, mas creio que o dom maior dela, ela devia ser costureira, entendeu? Ela devia ser costureira, ela devia saber fazer essas coisas, então ela usava a sua profissão, a sua habilidade para fazer roupas, tecidos, coisas assim, para as pessoas pobres. E aí ia lá e aproveitava e evangelizava. Entendeu? Agora, se você dá um presente para a pessoa pobre, mas depois trata ela mal, depois você evangeliza e fala: aí, tá vendo? Joguei fora meu dinheiro, você entendeu? Mas é só dar presente, você não pode querer comprar a pessoa, irmão. Aí você está querendo comprar a pessoa. Entendeu? Tem que amar, tem que tratar bem. Aquilo ali você tem que dar com amor, você tem que dar por amor, não é só para ganhar ela para Jesus, né? Porque eu vejo assim que tem pessoas que ganham para Jesus. Pessoas para Jesus. Não, ganhar ninguém ganha, mas não entenda mal. Tem pessoas que evangelizam, vamos dizer melhor. Que quem ganha é Deus. Tem pessoas que evangelizam para Jesus, mas tem pessoas que evangelizam para elas mesmas. Por exemplo, eu tive líder de PG, que nas outras igrejas que eu estava, Ubatuba, Guará, tinha muito PG. Então, às vezes acontecia, por exemplo, que um líder de PG, por algum motivo, saía da igreja, ou mudava de cidade, ou ficou aborrecido e não queria mais ficar na igreja. Aí o que acontece? Tinha líder, mesmo estando aborrecido com a igreja, mesmo falando: não venho mais nessa igreja, ele saía falando para os irmãozinhos do PG dele: olha, vocês continuam aí na igreja aí, que a igreja é boa aí, vocês não podem sair, porque Deus tal, papapá. Entendeu? Tinha outros que quando saíam, enquanto ele não conseguia tirar da igreja aquela turma que era do PG dele, ele não sossegava. Então, pessoas que evangelizam para ela. Entendeu? Então, quando a gente quer, aí a pessoa está querendo comprar a pessoa. Quando você evangeliza para Deus, você quer ver a pessoa bem, independente de qualquer coisa, você geralmente não vai, aquilo que você vai, ajuda que você vai dar, não soa como compra. E se também a pessoa demorar para converter, você não sente falta daquilo, você nunca se arrepende. Quando você fala assim: me arrependi de ter dado aquilo para aquela pessoa, dei para ela,
Ajudei ela e ela não converteu nada. Aí é sinal que você estava querendo converter ela para você, né? A gente tem que evangelizar para Deus, para as pessoas converter para Deus. Quando a gente evangeliza para Deus, a gente sabe que o que a gente fez nunca vai ser perdido. Pode ser que ela não converteu agora, mas ela converte mais para frente, noutra igreja. É assim que a gente evangeliza. Amém? Glória a Deus.